Fernando, sabe se eu acho que eu tenho que baixar o Meet no meu computador, porque eu estou usando ele no navegador, será que é isso? Olha, eu não sei, professor. Eu utilizo no meu navegador e não trava. Não sei o que está acontecendo então. Então tá, eu vou começar a apresentação aqui que a gente já está atrasado. Por que eu não estou te vendo hoje, Caroline? Porque, como eu disse, não tô muito bem. Então, Ah, tá, eu não ouvi, desculpa. Tá, agora vocês estão vendo, né? Todo mundo está acompanhando? Gente, alguém diz, por favor. como assim? Tá dando para ver, né? Sim. Tá, então, assim, eu trouxe alguns dados do Brasil, especificamente sobre o século XX, tá? Eu queria dados desde 1910, por aí, mas esses dados normalmente são pouco confiáveis. Então, assim, peguei basicamente o que tinha no IBGE e no Banco Mundial, que é a partir da década de 50 e 60. Esse dado aqui, ele fala sobre o Produto Interno Bruto do Brasil, de 1960 até 2001. Só que, como ele está em dólar, ele varia muito por causa da taxa de câmbio, né? Só que ainda assim a gente consegue ver como o século XX ele foi de fato um século de grande crescimento para o nosso país, né? É um gráfico que deixa isso bem claro, né? Apesar dessa variação do dólar, da taxa de câmbio, certo? Aqui então, se não me engano, é o PIB daí, só que daí com ele ajustado, certo? De 1960 a 2001. O que é possível ver isso de cara? De cara que a gente teve uns 40 anos aqui de crescimento do produto de forma praticamente ininterrupta, né? Com exceção da década de 80 aqui, que de 80 a 87, mais ou menos, a gente teve uma estagnação bastante grande. Fernando, você fica sendo meu balizador aí para ver se está dando certo aí a apresentação, tá bom? Combinado, Ivan. Valeu. Em compensação, apesar de a gente ter tido um crescimento do produto bastante grande, a gente também teve um crescimento da população de mais de 100 milhões. Em 1960 a gente tinha 72 milhões de habitantes, em 2001, 177, né? Mais do que dobrou a população. Então, nesse caso, por isso que é interessante a gente analisar o produto interno bruto per capita e não ele bruto, né? Porque hoje a população do Brasil está em torno de 200 milhões, por aí, Fernando, né? Nesse período, a gente teve um crescimento do produto de mais de 10 vezes, só que a população dobrou. Então, se a gente for fazer uma relação per capita aí, esse crescimento não foi tão expressivo. E, enquanto isso, também a gente teve um crescimento da expectativa de vida em torno de 20 anos. É interessante esses dados para a gente analisar, pensar sobre a perspectiva da previdência social, né? As pessoas estão vivendo mais e estão dependendo cada vez mais da previdência social. Anne, você é o único que eu estou vendo, então vou te pedir. Você tem avô? Vivo? Não, tem bisavó. Bisavô? Bisavó. Bisavó, quantos anos ela tem? 93. E ela recebe aposentadoria? 7. 27.
Então, a avó da Anne é um exemplo disso, né? Antes, isso em média, né? As pessoas viviam até 50 anos, imagina, isso é muito pouco, né? E daí elas podiam usufruir da Previdência Social muito pouco, apesar de elas contribuírem bastante, elas usufruíam muito pouco. E hoje, com a tendência da melhoria dos padrões de vida, as pessoas vivem até os 90, como a bisavó da Anne aqui, né? Então, isso é só um insight para a gente pensar como o problema da Previdência é algo bastante calamitoso. Existe um site na internet que chama Atlas da Complexidade Econômica. Alguém já ouviu falar? Ele traz estudos de quase todos os países do mundo. Acho que não sei quais ficam de fora, mas ele foi criado e ele é atualizado por um grupo de pesquisadores do MIT, né, que é o Massachusetts Institute of Technology, e pelo alguns estudiosos de Harvard. Então, que é de uma universidade do lado da outra, ali em Massachusetts, né, nos Estados Unidos. E eles trazem uma perspectiva bastante nova de como pensar a economia, né? A economia não como algo linear, mas como algo bastante complexo. O grande breakthrough, assim, dessa galera foi começar a perceber como a produção de um bem se relaciona com a produção de outro bem, né? Por exemplo, se eu planto soja, eu tenho uma tendência a também saber plantar milho, por exemplo, né? Uma ideia mais ou menos assim. Por exemplo, o pai da Anne, que é policial militar, facilmente também poderia ser, sei lá, bombeiro, que também é uma profissão mais ou menos relacionada, né? A ideia geral da ideia da economia como algo complexo é que as relações de produção estão vinculadas diretamente às suas capacidades produtivas, né? Um fazendeiro tem facilidade para plantar várias coisas porque ele tem a capacidade produtiva de ser fazendeiro, né? Então, assim, se o Brasil exporta, por exemplo, minério de ferro, para ele é um pulo até conseguir exportar minério de qualquer outra coisa. A ideia é nesse sentido. Aqui eu trouxe o índice de complexidade do Paraná. A gente não é uma economia muito complexa. O nosso principal destino de exportações é a China, como já se podia imaginar, e entre os 27 unidades da federação, a gente tem sétimo de maior exportador. E o maior produto que a gente importa é petróleo. Isso eu não sabia, por exemplo. Estão conseguindo ver na tela? Sim, tá aparecendo. Essa daqui é uma árvore, né, um gráfico no estilo árvore, das exportações do Paraná na esquerda e na direita dos principais destinos dessas exportações, né? Como de se imaginar, a China e a Ásia em vermelho aqui são os principais destinos das exportações do Brasil. Mas também os países da América do Sul, né? Com certeza pelo fator Mercosul, deve ter colaborado bastante para isso. Mas, assim, é de se pensar, né, aqui, observando os produtos que o Brasil exporta, como a gente é dependente de produtos de baixa intensidade tecnológica, né, como soja, milho, carne de poultry meat, deve ser, eu acho que é carne de porco, não, poultry é carneiro, será? Não sei. Mas é carne, né, então é produto com baixa intensidade tecnológica. Tá me ouvindo, Ivan? São aves. Carne de aves. Aves. Valeu, Fernando. Deve esperar. Aqui em Paraíso, aqui na minha região, por exemplo, tem muito matador de frango. Paraíso, Rondon. Acho que Paranavaí também, né, pessoal? E o que o Brasil exportava em 95, né? Por incrível que pareça, né? Essa parte em roxo, ou rosa, aqui do lado esquerdo, são produtos e serviços, né? E vinculados a finanças, a turismo, a transporte, a ciência e tecnologia. Em 95, essa parte em amarelo são produtos primários, né? Café, soja e tal.
E a parte, assim, que são os produtos mais caros, com maior valor agregado, está em azul e azul clarinho aqui. O azul é carros e as partes que compõem o carro. E a parte azul clarinho, clarinho ali é aviação. Olha, 1% das nossas exportações eram ouro, imagina? E o que o Brasil exportava em 2001? Ah, eu coloquei 3 fotos, né? Vou colocar direto de 2018. Em 2018, o Brasil exportava coisas bastante semelhantes e uma participação bastante semelhante de produtos que ele exportava em 95, né? O que identifica que o Brasil não alterou muito sua pauta de exportação, certo? Apesar de ter uma diminuição aqui dos serviços de ciência e tecnologia, um aumento da exportação de petróleo, só que o petróleo que a gente exporta, ele é o petróleo cru, né? Ele não é o petróleo refinado. Depois, se vocês forem olhar a pauta de importação, a gente consegue observar que o Brasil importa petróleo refinado. Ele exporta ele cru e importa ele refinado. Por isso que o preço da gasolina na bomba depende muito da variação do dólar, né? Porque a gente importa o petróleo refinado. Aqui, numa perspectiva de tempo, né? A participação da agricultura se manteve mais ou menos constante, de 1995 a 2008. Todo mundo conseguindo ver? Hoje está todo mundo bem quietinho. Está todo mundo com vergonha do Fernando? É isso? E o que o Brasil exporta para a China, por exemplo? 40% de tudo que o Brasil exporta para a China é soja. Muita coisa, né? A gente exporta petróleo para 20% que a gente exporta para a China é petróleo cru. Ferro. E o que a gente importa da China? Telefone. São produtos com maior valor agregado, né? Vocês conseguem perceber isso? Então, assim, a gente vai estar falando nesses textos que vocês vão apresentar sobre políticas e formas que os países têm para se desenvolver, né? E as características das economias, né? Esse é um pedaço de um artigo meu que ele analisa a área, a política e as instituições que podem ser utilizadas para a implementação e manutenção dessas políticas, né? Na área, por exemplo, de ciência e tecnologia, são as universidades, laboratórios de pesquisas. Na educação, são as escolas, as universidades. Na indústria, bancos públicos de financiamento ao crédito, por exemplo, agências de controle, etc. Agora, uma análise comparativa do Brasil e Coreia do Sul. A renda per capita desses dois países, em 1980, era de $8.000 para o Brasil e de $3.000 per capita para a Coreia. Ou seja, em 1980, o Brasil era um país mais rico do que a Coreia. Certo? A participação nas publicações científicas da Coreia era um pouquinho maior do que a do Brasil, mas basicamente igual. E o IED, que é investimento estrangeiro direto, a Coreia praticamente não recebia investimento estrangeiro direto, e o Brasil recebia. Isso 1,9 bilhões e a Coreia 600 milhões, coisa praticamente nada, né? A taxa média de crescimento do produto do Brasil, de 60 a 1980, foi de 7% ao ano. A da Coreia, 8% ao ano, ou seja, bastante parecida. Mas de 80 a 2015, a taxa média de crescimento do produto do Brasil foi de 2,4%, enquanto a Coreia se manteve alta, na casa dos 6%. O que aconteceu com a Coreia? As exportações da Coreia, que eram mais ou menos parecidas com do Brasil em 1960, em 2015, mais do que triplicaram, comparado à do Brasil, né? Deu mais de 3 vezes maior. A renda per capita da Coreia e do Brasil. Aqui tem uma boca do jacaré, né? Que em 1990 a renda per capita da Coreia passa do Brasil e deixa para trás, assim, de forma bastante clara, né? Estão acompanhando, gente? No entanto, a gente tem publicação científica tão grande ou
bastante parecida historicamente com o que a Coreia publica. Isso, o que acontece? A gente tem pesquisadores, a gente tem uma estrutura universitária e de ciência relativamente boa, no entanto, a gente não consegue transformar esse conhecimento em tecnologia, né? A gente não consegue observar isso na indústria. Esse dado aqui é sobre os dispêndios nacionais, né? Quanto que somado à iniciativa pública e privada da Coreia e do Brasil dá em relação ao PIB. Da Coreia dá mais de 4% do PIB em gastos em P&D e o do Brasil um pouco mais de 1%. Esse dado aqui, ele na verdade não está mostrando uma coisa interessante, que é a participação da iniciativa privada nisso, né? Isso aqui é o total. No Brasil, a iniciativa privada ela corresponde a cerca de 20% do total de dispêndio em P&D. E na Coreia do Sul é o oposto, né? O setor público corresponde a essa porcentagem. Ou seja, a indústria no Brasil ela não faz P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, que é uma das formas de gerar inovação. A participação do Brasil com a Coreia comparado no Registro Mundial de Patentes, né? O SPTO é o Escritório de Patentes dos Estados Unidos. Então, o Brasil praticamente não registra patentes, né, no mundo, enquanto a Coreia é uma das líderes mundiais. Então, assim, naquele atlas, a gente pode observar também um ranking baseado em um índice de complexidade econômica. Enquanto o Brasil, de 1960 a 1980, cresceu nesse índice de complexidade, a partir de 80 ele começou a cair exponencialmente, né? Enquanto a Coreia, que é esse triângulozinho laranja, se tornou um dos principais e um dos países mais complexos do mundo. Estão acompanhando? Bom. Sentindo que eu estou falando sozinho aqui. Tem alguém aí? Sim. Quem? José Gabriel aqui. Oi, José Gabriel. Opa, tudo Tá? bem? Eu vou passar um videozinho bem rapidinho para vocês, tá? Vocês conseguem ver, só um minuto. Tem 14 minutos, mas se eu achar conveniente, eu paro na metade, tá? Vocês conseguem ver e ouvir? Conseguem ver e ouvir? Tá bom. Não, só o áudio. Só o áudio, Ivan. A imagem não tá vindo. Não tá vindo a imagem? Não, pra mim parece uma tela preta. Ah, tá. Pra mim também. Agora foi, Agora apareceu. Ah, quando eu dou zoom, né? Como que vocês estão vendo? Vocês estão vendo ela inteira? Sim. Tá? Quando eu dou expandir, ele não dá. The innovative ones, the creative new economy type companies, Apple, Google, Facebook, are coming out of one particular country, the United States of America. Usually when I say this, someone says Spotify, that's Europe, but yeah, it has not had the impact that these other companies have had. Now, what I do is I'm an economist and I actually study the relationship between innovation and economic growth at the level of the company, the industry, and the nation. And I work with policymakers worldwide, especially in the European Commission, but recently also in interesting places like China. And I can tell you that that question is on the tip of all of their tongues. Where are the European Googles? What is the secret behind the Silicon Valley growth model, which they kind of, understand is different from this old economy growth model? And what is interesting is that often, even if we're in the 21st century, we kind of come down in the end to these ideas of sort of market versus state. It's talked about in these modern ways, but the idea is that somehow behind places like Silicon Valley, the secret have been different types of market-making mechanisms, the private initiative, whether this be about a dynamic venture capital sector that's actually able to provide that high-risk finance to these innovative companies, the gazelles, as we often call them, which traditional banks are scared of, or different types of really successful commercialization policies, which actually allow these companies to bring these great inventions, their products to the market and actually get over this really scary death valley period in which many companies instead fail.
But what really interests me, especially nowadays and because of what's happening politically around the world, is the language that's used, the narrative, the discourse, the images, the actual words. So we often are presented, with the kind of words like that the private sector is also much more innovative because it's able to think out of the box. They are, more dynamic. Think of Steve Jobs' really inspirational speech to the 2005 graduating class at Stanford, where he said, to be innovative, you gotta stay hungry, stay foolish, right? So these guys are kind of the hungry and foolish and colorful guys, right? And then places like Europe, it might be more equitable. We might even be a bit better dressed and, eat better than, say, the US. But the problem is this damn public sector. It's a bit too big. And it hasn't actually allowed, these things like dynamic venture capital and commercialization to actually be able to really be as fruitful as it could. And even really respectable newspapers, some that I'm actually subscribed to, the words they use are, the state as this leviathan, right? This monster with big tentacles. They're very explicit in these editorials. They say, the state, it's necessary, to fix these little market failures when you have public goods or different types of negative externalities like pollution. But you know what? What is the next big revolution going to be after the internet? We all hope it might be something green or, all this nanotech stuff. And in order for that stuff to happen, they say, this was a special issue on the next industrial revolution, they say the state just stick to the basics, right? Fund the infrastructure, fund the schools, even fund the basic research, because this is popularly recognized, in fact, as a big public good, which private companies don't want to invest in. Do that. But you know what? Leave the rest to the revolutionaries, those colorful, out of the box kind of thinkers. They're often called garage tinkers because some of them actually did some things in garages, even though that's partly a myth. And so what I want to do with you in, oh God, only 10 minutes, is to really think again this juxtaposition, because it actually has massive, massive implications beyond innovation policy, which just happens to be the area that I often talk with policymakers. It has huge implications, even with this whole notion that we have on where, when, and why we should actually be cutting back on public spending, and different types of public services, which of course, as we know, are increasingly being outsourced because of this juxtaposition, right? I mean, the reason that we need to maybe have free schools or charter schools is in order to make them more innovative without being, burdened by this heavy hand of the state curriculum or something. So these kind of words are constantly, these juxtapositions come up everywhere, not just with innovation policy. And so to think again, I mean, there's no, again, reason that you should believe me. So, just think of some of the smartest revolutionary things you have in your pockets, and do not turn it on, but you might want to take it out, your iPhone. Ask, who actually funded the really cool, revolutionary, thinking out of the box things in the iPhone? Well, what actually makes your phone a smartphone, basically, instead of a stupid phone? So the internet, which you can surf the web anywhere you are in the world, GPS, where you can actually know where you are anywhere in the world, the touchscreen display, which makes it also really easy to use phone for anybody. These are the very smart, revolutionary bits about the iPhone, and they're all government funded. And the point is that the internet was funded by DARPA, US Department of Defense. GPS was funded by the military's Navistar program. Even the Siri was actually funded by DARPA. The touchscreen display was funded by 2 public grants by the CIA and the NSF to 2 public researchers, public university researchers at the University of Delaware. Now you might be thinking, well, she's just said, the word defense and military an awful lot. But what's really interesting is that this is actually true in sector after sector and department after department. So the pharmaceutical industry, which I am personally very interested in because I've actually had the fortune to study it in quite some depth, it's wonderful to be asking this question about the revolutionary versus non-revolutionary bits, because each and every medicine can actually be divided up on whether it really is revolutionary or incremental. So the new molecular entities with priority rating are the revolutionary new drugs, whereas the slight variations of existing drugs, Viagra, different color, different dosage, are the less revolutionary ones. And it turns out that a full 75% of the new molecular entities with priority rating are actually funded in boring Kafkian public sector labs. This doesn't mean that big pharma is not spending on innovation. They do. They spend on the marketing part. They spend on the D part of R&D. They spend an awful lot on buying back their stock, which is quite problematic. In fact,
companies like Pfizer and Amgen recently have spent more money in buying back their shares to boost their stock price than on R&D, but that's a whole different TED Talk, which one day I'd be fascinated to tell you about. Now, what's interesting in all this is the state in all these examples was doing so much more than just fixing market failures. It was actually shaping and creating markets. It was funding not only the basic research, which again is a typical public good, but even the applied research. It was even, God forbid, being a venture capitalist. So this SBIR and SDTR program, which give small companies early stage finance, have not only been extremely important compared to private venture capital, but also have become increasingly important. Why? Because as many of us know, VC is actually quite short-termist. They want their returns in 3 to 5 years. Innovation takes a much longer time than that, 15 to 20 years. And so this whole notion, I mean, this is the point, right? Who's actually funding the hard stuff? Of course, it's not, just the state. The private sector does a lot, but the narrative that we've always been told is the state as important for the basics, but not really providing that sort of high-risk, revolutionary thinking out of the box. And all these sectors, from funding the internet to doing, the spending, but also the envisioning, the strategic vision for these investments, it was actually coming within the state, the nanotechnology. Oi, gente, eu caí aqui. Estão me ouvindo? Sim. Voltou, Ivan. Tá aparecendo. Hã? Tá, vamos terminar. Você voltou agora, tá aparecendo. Tá, vamos voltar o vídeo, ele tá no finalzinho já. Is that what we actually need are public-private partnerships. But the point is, by constantly depicting the state part as necessary, but actually a bit boring and often a bit dangerous, kind of Leviathan, I think we've actually really stunted the possibility to build these public-private partnerships in a really dynamic way. Even the words that we often use to justify the P part, the public part, well, they're both P's, with public-private partnerships is in terms of de-risking. What the public sector did in all these examples I just gave you, and there's many more, which myself and other colleagues have been looking at, is doing much more than de-risking. It's kind of been taken on that risk, bring it on. It's actually been the one thinking out of the box. But also, I'm sure you all have had experience with local, regional, national governments, and you're kind of like, what, that Kafkian bureaucrat, I've met him. That whole juxtaposition thing, it's kind of there. Well, there's this self-fulfilling prophecy. By talking about the state as kind of irrelevant, boring, it's sometimes that we actually create those organizations in that way. So what we have to actually do is build these entrepreneurial state organizations. DARPA, that funded the internet, and Siri actually thought really hard about this, how to welcome failure, because you will fail. You will fail when you innovate. 1 out of 10 experiments have any, success. And the VC guys know this, and they're able to actually fund the other losses from that one success. And this brings me actually probably to the biggest implication. And this has huge implications beyond innovation. If the state is more than just a market fixer, if it actually is a market shaper, and in doing that has had to take on this massive risks, what happened to the reward, right? I mean, we all know, if you've ever taken a finance course, the first thing you're taught is sort of the risk-reward relationship. And so some people are foolish enough, or probably smart enough, if they have time to wait, to actually invest in stocks because they're higher risk, which over time will make a greater reward than bonds, that whole risk-reward thing. Well, where's the reward for the state of having taken on these massive risks and actually been foolish enough to have done the internet? The internet was crazy. It really was. I mean, the probability of failure was massive. You had to be completely nuts to do it, and luckily they were. Now, we don't even get to this question about rewards unless you actually depict the state as this risk taker. And the problem is that economists often think, well, there is a reward back to the state, it's tax. The companies will pay tax, the jobs they create will create, growth. So people who's, get those jobs and their incomes rise will come back to the state through the tax mechanism. Well, unfortunately, that's not true. Okay, it's not true because many of the jobs that are created go abroad, globalization, and that's, fine. We shouldn't be nationalistic, let the jobs go where they have to go, perhaps. I mean, one can take a position on that. But also these companies that have actually had this massive benefit from the state. I mean, Apple's a great example. They even got the first, well, not the first, but $500,000 actually went to Apple, the company, through this SBIC program.
which predated the SBIR program, as well as I said before, all the technologies behind the iPhone. And yet we know they legally, as many other companies, pay very little tax back. So what we really need to actually rethink is, should there perhaps be a return generating mechanism that's much more direct than tax? Why not? It could happen perhaps through equity. This, by the way, in the countries that are actually thinking about this strategically, countries like Finland and Scandinavia, but also in China and Brazil, they're retaining equity in these investments. Citra funded Nokia, kept equity, made a lot of money. It's a public funding agency in Finland, which then funded the next round of Nokias. The Brazilian Development Bank, which is providing huge amounts of funds today to clean technology. They just announced a 66 billion program for the future on this, is retaining equity in these investments. So to put it provocatively, how the US government thought about this and maybe just brought back to something called an innovation fund. You can bet that, if even just 0.05% of the profits from what the internet produced had come back to that innovation fund, there'd be so much more money to spend today on green technology. Instead, many of the state budgets, which in theory are trying to do that, are being constrained. But perhaps even more important, we heard before about the 1%, the 99%. If the state is thought about in this more strategic way as one of the lead players in the value creation mechanism, because that's what we're talking about, right? Who are the different players in creating value in the economy? And is the state's role, has it been sort of dismissed as just being a backseat player? If we can actually have a broader theory of value creation and allow us to actually admit what the state has been doing and reap something back, it might just be that in the next round, and I hope that we all hope, that the next big revolution will in fact be green, that period of growth will not only be smart, innovation-led, not only green, but also more inclusive, so that the public schools in places like Silicon Valley can actually also benefit from that growth, because they have not. Thank you. Oi, gente. Tá, Gabriela, José Gabriel e Matheus. Espero que tenha dado uma inspiração aí para vocês, que eu quis fazer uma espécie de introdução sobre como o crescimento das economias hoje estão bastante vinculados à inovação e a diversificação produtiva, né, que a gente vive hoje no chamada era da complexidade, era da informação, do conhecimento. E o estudo de vocês também vai tratar dessas peculiaridades, desses, de vocês, nem tanto, né, mais do pessoal que vem em seguida, mas de como cada economia tem suas próprias peculiaridades e diferenças, né? Então é isso, tá? Eu vou encerrar essa primeira parte, porque o Zoom tem limite de tempo, e vou abrir uma nova para vocês fazerem a apresentação de vocês, tá bom? Tá bom, professor. Beleza, então. Certo.